Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou o fundador do Vista-se, o maior portal vegano da América Latina, e você está mais uma vez aqui no quadro Plantão, que é aquele quadro onde eu faço um resumão aí das principais notícias do mundo vegano da última semana. E essa semana teve um ícone dos rodeios aí admitindo que há maus tratos aos animais nos rodeios, já vou contar essa história. Teve vegana fazendo boletim de ocorrência, também você vai saber por que já já. Teve um pastor evangélico que matou uma cabra em pleno culto, por que isso? Teve lançamento de linha vegana da marca O Boticário, e já tem data para o documentário The Game Changers chegar à Netflix, já vou te contar. Bom, na semana passada eu falei sobre o Santuário Rancho dos Gnomos ter ido fazer uma transferência do urso Xande, aquele ursinho que ficava lá em Sergipe, né, em Laranjeiras, no interior de Sergipe, olhando para a parede, bem triste e tal, e felizmente chegou a vez dele de ir para o Santuário Rancho dos Gnomos e estava tudo pronto já para a equipe ir lá buscá-lo e tudo, mas infelizmente, questão de horas antes da equipe sair de São Paulo para buscá-lo, ele faleceu. Ou como eles dizem lá no Rancho dos Gnomos, ele ficou livre, né? Ele já era idoso, já estava há muitos anos lá em Sergipe, antes disso ele já tinha sido explorado em circos, e antes que ele pudesse chegar ao santuário, infelizmente ele faleceu, mas tinha outra ursinha lá junto com ele que chama-se Xuxa, e essa sim foi resgatada pelo Rancho dos Gnomos, e ela já está lá no santuário. Se você quer acompanhar como foi esse resgate e tudo mais, dá uma olhada lá no Instagram, Rancho dos Gnomos. No último sábado, dia 5, pela primeira vez eu dei o curso Veganismo por Inteiro e foi em São Paulo. E foi bem bacana, a sala estava lotada, as pessoas estavam participando bastante. E um dos caras que mais participaram lá foi um aluno chamado Hugo, e ele me deu essa camiseta aqui que eu estou usando agora, em homenagem ao grupo Grajaveg, que é um grupo de veganos lá do extremo sul da cidade de São Paulo, né, do Grajaú, que é um bairro menos afortunado, digamos assim. E eles formaram lá um grupo para se ajudar, isso é muito importante, eu sempre falo isso, né? Tem um grupo lá de veganos que se ajudam, dão dicas e tudo mais. E esse cara que estava lá no curso, ele foi justamente para pegar dicas lá no curso, aprender mais, para divulgar para a comunidade dele. Ele falou que ele faz até uma espécie de mapa dos supermercados para dizer para os amigos onde é que tá tal coisa vegana, onde é que tá outra. Então achei bem bacana. Por isso estou vestindo aqui a camisa que vocês vão ver durante esse vídeo. Já tem mais duas datas marcadas e os ingressos já estão à venda para o Rio de Janeiro e para Porto Alegre, tá? Em Porto Alegre eu vou estar no dia 9/11, já começo de novembro, e no final de novembro, 30/11, eu vou estar no Rio de Janeiro, tá? Os ingressos são extremamente limitados, de verdade, não é papo aqui não. E estão disponíveis lá no cursovegano.com.br. E no meio dessa semana eu assisti ao filme Coringa, né, que é estrelado aí pelo ator vegano e ativista Joaquin Phoenix. E cara, que filme, realmente a crítica aplaudiu de pé esse filme, literalmente, lá no Festival de Veneza, e as pessoas estão falando horrores, no bom sentido, desse filme. Se bem que tem gente falando mal também desse filme, mas eu já vou contar por quê. Não é pela qualidade cinematográfica, que assim, não tenho o que falar. Mesmo pra quem não gosta de filmes do universo de quadrinhos, como é o meu caso, por exemplo, eu não gosto de filme de Superman, essas coisas, eu só gosto do Batman, e consequentemente eu gosto também do Coringa, né, da figura do Coringa e tal, desse questionamento que ele traz e tudo mais. E nesse filme eles resolveram colocar uma história, né, pro começo do Coringa, que a gente está acostumado a ver o Coringa assim, já naquele caos, né, causando um monte de coisa e tudo, e você não sabe por que ele chegou lá. E esse filme é um drama muito bem embasado, muito bem escrito e brilhantemente estrelado pelo Joaquin Phoenix, que dá vida literalmente ao personagem, assim, é um drama que mesmo quem não conhece a história do Coringa vai gostar, porque assim, eu não vou dar spoiler aqui, mas cara, assista, vale muito a pena. Um dos pontos negativos, que eu não achei negativo, mas que as pessoas estão falando a respeito, é que ele é muito violento, né? Eu achei isso que até chama atenção no filme, assim, porque ele é realmente violento. E algumas pessoas estão dizendo que a história do Coringa pode servir de gatilho para pessoas que têm problemas mentais ou algo assim, fazerem aqueles tiroteios que matam um monte de gente por aí, né? Como já aconteceu no passado, numa sessão do Batman, que um cara entrou lá e matou um monte de gente. Eu acho que é aquela mesma história de videogame, né? Um videogame violento pode tornar pessoas violentas ou não. Eu acho que, na verdade, tem pessoas que estão suscetíveis a fazerem coisas do tipo, e pode ser que seja a gota d'água, assim, para o cara fazer uma besteira, entendeu? Mas e aí? A gente vai viver a sociedade inteira, então, sem fazer filme de terror nunca mais, nem videogame, nem nada disso, porque existem algumas pessoas que podem ter o gatilho para isso, então a gente vai ter que viver uma espécie de fantasia de que não existe isso na realidade, né? Porque o que traz o filme do Coringa, na verdade, é uma realidade, né? Existe por aí isso. Eu não posso contar muito aqui, senão seria spoiler, mas existe o que aparece lá, é uma história bem plausível, e até essa realidade é que dizem que pode servir de gatilho para algumas pessoas, mas eu acho que para alguém que já está propenso a fazer uma besteira dessa, querer justificar por um filme ou um videogame, entendeu? Que não consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é ficção, o que não é. Eu acho que se a gente se basear nessas pessoas, nesses casos,
caso, a gente vai acabar nunca mais assistindo nenhum filme de terror ou suspense ou nada de crime na novela, perseguição de carro, direção perigosa, nada dessas coisas vai poder aparecer em filme, nenhuma briga, nada disso. Então acho que tem que ter sim filme violento para quem gosta de assistir, e quem não gosta não assiste e beleza. A não ser realmente que a gente pense em fazer uma grande revolução na arte no geral, assim, que eu acho que realmente não vai acontecer, né? Mas de qualquer maneira esse filme traz uma reflexão muito além assim do que as pessoas podem imaginar para um filme de HQ. E a atuação do Joaquin Phoenix, que é um ator, como eu disse no começo, e ativista vegano, é impecável. E ele tá aproveitando esse ponto alto daí da carreira dele, né, da fama extrema aí com o Coringa, para divulgar ainda mais o veganismo. Ele compareceu a uma sessão de cinema, né, do filme, do Coringa, lá em Los Angeles, vestindo um moletom da ALF, né, que é uma frente de libertação animal e tal. Qualquer dia eu conto a história aqui da ALF. Mas ele tá sempre nos lugares ou falando de veganismo, ou vestindo alguma roupa vegana. Ele tá sempre falando no assunto e ele é vegano desde os 3 anos de idade, então assim, ele é bem engajado mesmo. Bom, eu falei no começo que eu estive em São Paulo no último fim de semana e eu me hospedei num hotel lá chamado Golden Tower Hotel, que fica no bairro de Pinheiros, e eles estão agora com opções veganas no cardápio, eu fui lá experimentar e tal. O hotel é bem chique mesmo, bem bacana, e é muito legal você ter um café da manhã com tapioca com queijo vegetal, por exemplo, leite vegetal, além, lógico, de frutas e sucos e tal, mas tem pães, tem bolos, é bem bacana, e além do café da manhã tem um menu lá que você pode pedir durante qualquer horário, assim, 24 horas por dia, tem massas, risoto e outras opções lá, tá? Dá uma olhada no link aqui da descrição, que você vai parar lá no Portal Vista, se tem lá todas essas notícias que eu tô comentando aqui, você consegue ver em detalhes o endereço desse hotel, por exemplo, preços, cardápio e tudo mais, beleza? Essa semana também teve a volta do quadro É Vegano ou Não É? Eu soltei aqui um vídeo com 3 opções de macarrão instantâneo pra gente falar se é vegano ou não e tal. Todo mundo gosta dos famosos miojos aí, apesar de não serem nada saudáveis, mas eu comentei lá no quadro se essas marcas que estão lá são veganas ou não, tá? Pega aí, é um vídeo anterior a esse ou também o link aqui na descrição, você chega lá. E o documentário The Game Changers, que é um documentário vegano, é o mais esperado do ano, com certeza. Ele tem a participação de James Cameron, esse mesmo, aquele diretor, um dos maiores diretores de cinema de toda a história. Dirigiu, só pra você ter uma ideia, Titanic, Exterminador do Futuro, Avatar, entre outros. Aí. O cara dispensa apresentações, ele tá como produtor executivo desse filme, o diretor é o mesmo que ganhou o Oscar lá em 2010 por aquele documentário The Cove, que conta a história de golfinhos lá no Japão. E esse documentário The Game Changers, né, que seria algo como os caras que vão mudar o jogo, ele tem a participação do Lewis Hamilton, pentacampeão de Fórmula 1, e de diversos outros nomes assim do mesmo nível aí do esporte, né? Um documentário sobre esporte para mostrar como que uma alimentação sem nada de origem animal pode ser até benéfica, não só antes a gente pensava se era possível, né? Agora não, a gente está numa fase para dizer que é benéfica até para esportistas de alta performance. Então esse documentário com certeza vai mudar a cabeça de muita gente, aí tem participação de médicos, nutricionistas e tudo mais, e felizmente ele vai sair mundialmente pela Netflix no dia 16/10, isso mesmo, dia 16 agora desse mês de outubro, tá? Já tem data, se você quiser saber mais detalhes, assistir ao trailer também, pega o link aqui na descrição. E o ex-locutor de rodeios Asa Branca, que é simplesmente um ícone assim dessa prática de rodeios, porque nos anos 90 ele chegava na arena de helicóptero, ele que inventou esse negócio de narrar rodeio com microfone sem fio, porque antes todo mundo ficava num púlpito lá narrando rodeio paradinho, ele não, ele pegou um microfone sem fio que ele trouxe dos Estados Unidos na época, no final dos anos 80, foi pro meio da arena, começou a narrar o rodeio lá de dentro, e ele ficou extremamente famoso por isso, ganhou muito dinheiro, namorou modelos famosas, namorou até a Marília Gabriela, namorou um monte de gente famosa aí, teve uma vida assim de rei por um tempo. E até hoje, se você fala em Asa Branca, é um nome que as pessoas que gostam de rodeio respeitam, porque ele realmente foi assim o nome mais famoso do meio. Só que ele aproveitou toda essa fama e dinheiro de uma forma bastante errada, né? Regada a drogas, a prostituição, um monte de coisa, e hoje em dia ele é soro positivo pro HIV, ele foi diagnosticado também em fase terminal com um câncer. Ele está bastante debilitado hoje em dia, mas mesmo assim ele participou de uma entrevista em vídeo com a ativista Luísa Mel, justamente para falar sobre o que ele viu no rodeio, o que ele sabe que acontece no rodeio, sobre a questão dos maus tratos aos animais. Ele diz hoje em dia que ele pede perdão a Deus pelo que ele fez aos animais, pessoalmente, pelo que ele incentivou outros a fazerem aos animais, por narrar rodeios e por tornar esse tipo de atividade tão popular aqui no Brasil. Minha época, que eu montei, que eu fui eu peço perdão a Deus, que eu cheguei a machucar animal. E quando agora eu contraí o câncer, eu sofro demais de dor, eu lembro disso. Eu não queria ser um bezerro laçado e puxar pro pescoço.
Eu acho que é montado. Ele disse que quando ele era aprendiz de peão, porque antes de ser locutor ele dizia que ele queria ser peão de rodeio, ele colocava arame farpado em pneus e colocava esse pneu no pescoço de cavalos para eles pularem mais e tal, e o sangue descia na crina. Ele descreve várias coisas assim, tortura mesmo. E nessa entrevista ele diz também que já viu muitos peões de rodeio aí maltratarem animais, além daquilo que a gente já sabe, né, do sedem e tudo mais. Ele disse que alguns colocavam arame farpado no sedem, davam choques altíssimos nos animais, tudo isso para fazerem eles pularem mais, para daí eles ganharem mais notas perante os juízes. E ele falou que ele viu isso em rodeios grandes e rodeios pequenos também, não só nos pequenos, como algumas pessoas gostam de acreditar. Então essa entrevista é imperdível. Se você está aí no meio do rodeio, ou então se você acha que não tem maus tratos e tal, está nessa dúvida, clica aqui no link da descrição e assista a essa entrevista do Asa Branca ao lado da Luísa Mel, beleza? Essa semana eu publiquei também lá no Portal Vista-se um e-book gratuito que uma ativista vegana de São Paulo está distribuindo. Esse e-book ensina a fazer diversos tipos de leites vegetais e ensina também o que você pode fazer com os resíduos desses leites vegetais aí para aproveitar 100%, tá? Link aqui na descrição também, esse link de notícias, aí você cai em todas elas. A empresa brasileira O Boticário, que tem a maior rede de franqueadas de cosméticos aí do Brasil, está presente em praticamente todas as cidades, acho que é um exagero, mas muitas cidades do Brasil têm lá sua lojinha do Boticário, e eles acabaram de lançar agora uma linha completamente vegana, que é a Nativa Spa Quinoa. Mas não confunda, não é que todo Nativa Spa, né, essa linha grande aí do Boticário, não é que todos são veganos, mas a Nativa Spa Quinoa, toda essa linha do Nativa Spa Quinoa é vegana. E além disso, eles têm já um monte de produtos sinalizados lá no site como veganos. Você pode dar uma olhada também no link aqui na descrição, que aí lá no Portal Vistas eu coloquei um link para o site deles que já mostra aí todos os produtos que eles colocam como veganos, e já são quase 300 produtos. Desde perfumes clássicos aí como Quasar, cremes e maquiagens, tem bastante coisa lá, dá uma olhada. E um pastor evangélico cortou a garganta de uma cabra em pleno culto agora esses dias, só que lá em Honduras, tá? Felizmente não foi no Brasil, mas animal morrendo lá ou aqui é ruim do mesmo jeito, né? O cara fez isso dizendo que ele queria mostrar para a igreja como Jesus sofreu, como ele se rendeu como um cordeiro para salvar os pecados do mundo, e por isso ele pegou uma cabra, colocou numa mesa de madeira no meio da igreja, cortou a garganta da cabra enquanto um cara lá, um ajudante da igreja, segurava o microfone para todo mundo ouvir a cabra gritando dentro da igreja. Não aconselho você a assistir esse vídeo, mas se você quiser, tá no link aqui da descrição também, de repente para, sei lá, escrever alguma coisa, fazer algum trabalho, enfim. Agora o pessoal lá de Honduras, as ONGs de lá, estão cobrando as autoridades para fazer uma investigação em cima desse cara aí, e muitos evangélicos, é bom deixar aqui claro, né, acho que 99,99% dos evangélicos são contra esse tipo de coisa, tá? Então é um lunático lá de Honduras, um pastor evangélico lunático lá de Honduras, que resolveu fazer isso, tá? Aqui eu quero deixar registrado também que acho que a maioria absoluta dos evangélicos não fazem isso, inclusive tem igrejas evangélicas que até incentivam o veganismo. Depois de lançar um hambúrguer sem nada de origem animal na Europa e depois nos Estados Unidos, a Nestlé, essa gigante alimentícia aí da Suíça, está anunciando agora bacon e queijo vegetais. Eles estão querendo ter todos os ingredientes que você pode usar aí num cheeseburger, eu acho que é isso que eles querem, dominar o cheeseburger. Inclusive, por falar em dominar, uma das críticas que pesa aí sobre a Nestlé é que eles querem dominar tudo, né? Privatizar a água, acabar com um monte de coisa aí no mundo, então assim, não é uma empresa exemplo para ninguém, né? A notícia é a respeito aí sobre o hambúrguer sem nada de origem animal que eles lançaram, e eles vão lançar agora no começo de 2020 queijo e bacon também sem nada animal e também sem testes de animais nesses produtos, porque em outros produtos a Nestlé testa em animais. Mas também não fica claro em quais produtos testam, em quais não testam, tá? Eles estão começando agora a olhar esse público e tal, e eu acho que eles vão começar a sinalizar quais produtos testam e quais não testam. Se tem produto que foi testado, mas sei lá, há 10, 15, 20 anos e hoje em dia não testa mais, eles não falam exatamente como que funciona isso aí, tá? Mas esses novos que eles estão lançando, eles dizem já que já sai sem teste animal e sem nada. E uma garota vegana dos Estados Unidos de 24 anos, que não quis se identificar, postou na rede social que ela fez um BO contra amigos dela, ou melhor, contra ex-amigos dela. Ela contou que ela estava numa festa com os amigos, pessoas que ela conhecia, assim, de convívio mesmo, e que ela bebeu demais e estava assim pra lá de Bagdá, e aí os amigos acharam por bem, acharam muito engraçado dar pra ela nuggets de frango. E detalhe, essa garota é vegana há mais de 10 anos já, e os amigos sabiam disso.
tal, e por isso até que eles resolveram dar um nugget de frango pra ela. E ela disse na postagem que apesar de estar muito bêbada, ela perguntou ainda pra eles, ó, isso aqui é vegano mesmo, tal. Ela experimentou, achou o gosto estranho, mas ela achou que tava estranho porque ela tava com muito álcool na cabeça e acabou comendo, e beleza. Aí dormiu, e no outro dia ela viu os stories lá do pessoal tirando sarro dela, os amigos, entre aspas, aí falando que olha aqui que a gente deu pra ela, não sei o que, mostrando tudo que foi feito. Ela pegou, gravou esses vídeos, levou a polícia pra fazer um BO contra os amigos dela e 3 deles estão pra responder aí um processo aí por adulteração alimentar. Algumas pessoas estão dizendo que ela exagerou, que foi uma brincadeira de mau gosto apenas, outras pessoas estão elogiando a atitude dela e olha, eu tô mais nesse segundo grupo, viu? Porque eu não sei se eu faria um BO, mas assim, imagina a raiva que você sente, além de você ser enganado, você vê os vídeos dos caras tirando sarro de você, os caras assim, né? Não sei se foi homem ou mulher, os amigos no geral, as amigas. Imagina tirando sarro de você, dando frango pra você propositalmente, dando risada, você bêbado lá. Na verdade, os amigos que deveriam cuidar dessa pessoa que estava mais vulnerável fizeram isso, né? Então, assim, eu não sei se eu iria até a polícia, até porque aqui no Brasil, você imagina se chegar pra fazer um BO sobre isso, acho que ia ser complicado, né? Mas eu não tiro a razão dela, não. Inclusive, dou aqui meus parabéns, eu acho que tem que ser forte mesmo nesse sentido aí, porque, cara, imagina se ela tivesse, por exemplo, uma alergia e os caras, sabe, fizessem isso aí. Até porque ela é vegana há mais de 10 anos, isso aí poderia ter dado um revertério horroroso na barriga dela aí, com leite, com frango, um monte de coisa. Eu até soltei um vídeo recente aqui sobre coisas que você não deve fazer com veganos aí, né? Especialmente para quem não é vegano, obviamente. Se você gosta de um vegano, não faça isso. E enganar um vegano dando comida de origem animal propositalmente para tirar sarro é uma coisa gravíssima mesmo, assim. Eu acho que vale o BO sim. Bom, me diz aí nos comentários, você chegaria a abrir um BO contra uma pessoa que fizesse isso contra você? Como você acha que seria chegar numa delegacia aqui do Brasil explicando essa história? Olha, eu tô para fazer um BO porque meus amigos me deram um nugget de frango, mas na verdade eu sou vegano. Até explicar essa história, hein? Bom, se você gostou do vídeo, por favor, deixa aí o seu like, inscreva-se aqui no canal também se você é novo por aqui. Espero você terça-feira, 11 da manhã, ou em algum momento da semana. Eu não sei se eu vou manter esse horário, tá? Terça, 11 da manhã toda vez. Tô pensando em abrir isso aí para postar outros dias e tal. Não sei se eu vou manter, mas por enquanto tô mantendo. E sempre saem 2 vídeos por semana aqui, pelo menos. É isso que eu me esforço para fazer e tenho feito. Então inscreva-se aí para você não perder nenhum, tá bom? Um abraço, tchau!